Bom, em entrevista ao jornal britânico Financial Times, gente, vamos continuar aqui falando de política. O ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, afirmou que o governo de Jair Bolsonaro utilizou-se da presença dele como desculpa de defesa a uma agenda anticorrupção. Vini, qual que foi o ponto dele, hein? É isso mesmo, Paulo. Falando ali sobre o contexto da saída dele do governo, você lembra que quando Sérgio Moro virou ministro, logo ali na sua posse, ele disse que tinha 3 grandes objetivos, né, como ministro da Justiça, né, combater a corrupção, o crime organizado e o crime violento. Mas, para Sérgio Moro, parece que essa agenda anticorrupção não era uma agenda deste governo do presidente Jair Bolsonaro e essa foi uma das razões para a saída dele. Ele disse o seguinte nessa entrevista: eles estavam usando a minha presença como uma desculpa, então eu saí. A agenda anticorrupção tem sofrido reveses desde 2018. E aí, sobre a acusação também ali de uma tentativa de interferência na Polícia Federal que o ex-ministro Sérgio Moro fez logo que saiu, ele comentou um pouquinho sobre isso também, disse que o presidente Jair Bolsonaro mudou o diretor da Polícia Federal sem pedir a opinião dele e sem nenhuma boa causa, e ele também não acha que seja possível combater a corrupção sem respeitar a lei e a autonomia das instituições que investigam e denunciam crimes. Paulo. Vini, o Adriles, eu gostava demais do Moro, admirava esse cara, mas eu não tô entendendo a postura dele, para ser sincero. Se você e o Joel puderem me esclarecer o que ele tá fazendo, ou principalmente, quem é, o Guilherme Fiuza aqui da PAN fala sempre isso, quem é o marqueteiro do Moro? Vocês sabem? Eu acho Alguém que precisa falar com esse cara, meu. Não é a possível. esposa dele. Por trás de um grande homem há uma grande mulher, mas às vezes há uma mulher pérfida, né, Paulinha? Que fica manipulando a alma da pessoa. Eu acho o seguinte, ó, primeiro, em que pese minha admiração pelo Moro. Eventualmente, ele tem certa razão. Bota a culpa numa mulher. Eu tô botando a culpa na mulher, sim, Paulo. Eu acho que a mulher dele fica empurrando ele pra autoajuda, ela fala que ela é progressista, eu acho que ela tá acabando com a boa vontade do menino. É um menino herói, agora tá se desvirtuando totalmente. Agora, vamos ser justos. Existe, sim, uma certa leniência ao combate da corrupção feita pelo governo Bolsonaro. Isso é fato. Ele transferiu o COAF do Ministério da Justiça para a Economia, ele foi leniente em relação à asseguração do juiz de garantias, ele foi leniente em relação à imposição da prisão em segunda instância. Mas o Moro estava lá, Adriles. Tudo bem, calma, eu tô falando assim, factualmente, o Moro tem certa razão nesse sentido. Dizem que é para proteger o filho Flávio, que agora tá quietinho também. Mas, eventualmente, isso que eu ia falar. O Moro estava lá durante 1 ano e meio e foi um defensor ferrenho desse governo. É ridículo ele chegar de um dia para o outro e virar um opositor sistemático. É mais ridículo ainda quando ele mesmo, Sérgio Moro, faz leniências em relação ao PT, comparando o PT ao governo Bolsonaro, uma comparação esdrúxula. O governo Bolsonaro não tem uma denúncia de corrupção dentro de si até o momento, quando faz afagos ao próprio Glenn Greenwald, falando que ele nunca cometeu um crime, quando cometeu um crime, sim, roubando material privado das pessoas, fazendo um tipo de deturpação totalmente grosseira em relação ao trabalho da Lava Jato, que o Moro fez de maneira brilhante. Ou seja, em nome da sua candidatura, ou talvez da influência da mulher pérfida que está por trás dele, o Moro está perdendo aquilo que ele tinha de melhor. A objetividade em relação ao combate à corrupção, a manifestação de políticas públicas capazes e efetivas de combater o crime, está virando uma espécie de oportunista político. Infelizmente, isso não apaga o passado brilhante que ele tem no combate à corrupção, mas lança sombras sobre o caráter de Sérgio Moro. Ô Paulo, sim. agora você destacou um ponto super importante, porque o Moro, a gente viu diversas entrevistas dele enquanto ele era ministro, inclusive aqui na Jovem Pan, que quando ele era perguntado sobre essa questão da corrupção, ele dizia que o governo Bolsonaro estava assim no mesmo sentido do dele, de combater a corrupção. E aí ele ficou 1 ano e 4 meses, então, mentindo, pensando outra coisa, e agora que saiu, se utiliza disso para atacar o presidente Jair Bolsonaro, parece que também não faz muito sentido. Vini, o que me chama a atenção é o seguinte, ele não precisava disso, Joel. O Moro não precisava disso, ele não precisava entrar nessa picuinha. É um mal político, né? É um puta de um cara que tem uma representatividade absurda, entendeu? Gente, peraí. Vocês estão pegando no pé dele com razão, porque ele topou fazer parte por 1 ano e meio de um governo sem nenhum comprometimento com a corrupção.
com o combate à corrupção. Eu até acredito que o Moro acreditasse de uma forma ingênua que o Bolsonaro ia fortalecer o combate à corrupção, ia ter espaço para ele. Ele foi vendo com o passar do tempo que não era isso, ele estava sempre sendo desautorizado, humilhado, engoliu cada sapo do Bolsonaro e na hora de bancar as posições dele, o governo jamais defendeu também. O Moro acabou saindo. Entre esse período, ele ter topado entrar até ele sair, ele se moralizou muito, né? O Moro se apequenou no governo Bolsonaro. Agora, depois que saiu, ele está finalmente recuperando alguma parte da grandeza perdida por ele, denunciando com clareza o que é um governo que jamais teve qualquer compromisso no combate à corrupção. Agora, vocês têm toda a razão. Tá bom, mano, você ficou lá 1 ano e meio, né? Você podia ter saído antes. Né, também acho, concordo com você. Não deveria nem ter entrado numa tá bom, ô Joel, desse aí. Pra encerrar, só uma perguntinha. Agora, o que o Moro tá denunciando agora, alguém duvida que é verdade? Pô, não tem prioridade no combate à corrupção lá dentro. Só uma perguntinha. É grandiosidade, é grandeza ou é senso de oportunidade? Ou então é extrema ingenuidade. Durante 1 ano e meio, ele percebeu essa situação que ele alega agora, então ele é mau político, ele tem pouca percepção e, eventualmente, eu acho que não é grandeza, não. Isso é senso de oportunidade, para não dizer oportunismo. Ele é um mau político, mau político. Grandiosidade não é. Grandiosidade, se ele tivesse desconfiança do governo, no primeiro mês, tô caindo fora. Então era isso. Então, fala, Joel, depois o Vini pra gente encerrar, vai. Vamos lá. Ele cometeu uma série de erros políticos aí. E é bom dizer, né? Desde que ele largou o cargo de juiz para virar ministro, ele mergulhou na política. Alguns dizem que ele tinha mergulhado já antes. Não, mas não tem problema. Não tem problema. Ele está na política, ele tem ambições políticas, sim. Mas isso não tem problema. Você é ministro é político. Político não tem problema. Se for um político honesto, e continua cometendo também uma série de erros agora. Tá falando a verdade, né, gente? Tá falando a verdade, acusando, pelo menos agora com palavras claras, o que acontece no governo, coisa que ele não fazia. Só é importante destacar que o governo não é corrupto, não tem denúncia de corrupção. Ok. Deixa eu ouvir o Vini pra gente fechar, gente. Não, eu ia falar mais ou menos nesse sentido do Joel, desde que o Moro entrou no governo, obviamente que ele é um político, só que agora ele é um político com ambições de se tornar presidente ou ter um cargo ali, porque você até discorda, né, Paulo? Você acha que o Moro não vai se candidatar, mas eu acho que ele tá super candidato e essas falas dele é para tentar tirar uma parcela desse eleitorado aí do Bolsonaro. O Moro, se continuar assim, na minha avaliação, desidrata até 2022. Ele tá fazendo afagos à esquerda, é lógico que ele tá fazendo afagos. Bom, Paulinha, você levantou o dedo? Eu não sei, mas eu queria lançar a hashtag Rosângela Moro no Mora. Porque ela tava lá, pérfida. Show de bola, tamo aberto. Ela é o lado obscuro de Sérgio, tenho certeza. Sei lá o que ele imagina que é. Então, muito bem. Vir aqui existe uma mulher pérfida na sombra da transformação de Sérgio Moro. Olha, Rosângela, eu não vou deixar o Adriles te interromper, Rosângela. Pode vir tranquilo.